boa noite, bom dia, boa tarde para todo mundo. Bem-vindos ao RI para não chorar. Meu nome é Luca, estou aqui com o meu apresentador também, Vitor Lira, e o nosso convidado, Iberê, para mais um episódio aqui. Mas antes, vamos falar dos nossos patrocinadores. Não temos patrocinadores ainda. Universidade de Embi Morumbi. Universidade de Embi Morumbi, que você deu espaço pra gente. Nosso podcast. Sim. Bom, muito obrigado, Iberê, por ter vindo. Que isso, Sim. Fico feliz pra caramba. Obrigado. Primeiro, conta pra gente sua trajetória como professor. Bom, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Meu nome é Iberê mesmo, né? Sempre faço essa piada, vocês que já foram meus alunos sabem. Eu sou graduado em Relações Internacionais, fiz mestrado em Comunicação e mestrado em História e doutorado em História. Ao longo do meu percurso de pesquisa, trabalhei sempre com quadrinhos, né? Só a minha pesquisa de mestrado na História que não foi com quadrinho, aí foi sobre relação Brasil-Estados Unidos durante a Segunda Guerra, a partir de uma revista formato Caras. Só que é bem diferente, que é uma Caras do Exército Americano, então ela tem divulgação do Exército, é bem diferente. Bom, desde a graduação, né, estou envolvido com projetos ligados com quadrinho, com política, com essa discussão sobre quadrinho e política, tanto que o meu doutorado é exatamente sobre o período da redemocratização, né, olhar ali de 85 a 90. Esse pensamento, na verdade, dos alunos de RI atualmente, de não procurarem entrar na política, não já virou um padrão? Porque, basicamente, todo mundo, desde que eu entrei na faculdade, a maior parte busca um trabalho com comércio exterior ou alguma coisa não relacionada à política. Eu não sei se é a falta de interesse ou se realmente as pessoas acham que não tem talento, mas eu acho que está sendo muito raro achar um aluno de RI que quer trabalhar com política. Eu acho que tem muito, e até parte com o que a gente veio conversar, eu acho que é bom puxar por esse gancho, que eu acho que tem muito a ver. Por que num podcast de RI você vai analisar política interna de uma eleição, né? Uhum. A gente tem um engano, e eu falo a gente, né, por causa da minha formação, mas a gente entra na graduação com um engano de que relações internacionais é só sobre política entre estados. Não. Sendo que a gente não entende que a atuação de relações internacionais são pessoas que atuam dentro do Estado, não necessariamente entre Estados. Sim. Porque se você olhar o tipo de teorias que você estuda na graduação, o tipo de discussões que você tem durante a graduação, são muito mais sobre entender sobre a política e, claro, aplicada no cenário internacional do que ipsis literis a política internacional apenas. E aí o que acontece? A gente tem um progressivo esvaziamento da política nacional e isso é algo que vem desde os anos 90. Né? Começando a pôr o pezinho na água, né? Eu acho que o que a gente vive hoje na nossa política, inclusive essa crise política que a gente vive, ela é fruto do processo que a gente vive desde lá 85. A nossa redemocratização ela não foi uma ruptura. Tanto que a minha tese, isso daí pode ser conflitado, outros historiadores vão tratar de outra forma, mas é o que eu advogo mesmo na minha tese, é a leitura que eu faço sobre o recorte, é que a gente não teve uma redemocratização. Uhum. Porque para eu poder falar em democracia, nessa virada do 20 para o 21, quase ali, estamos falando 85 para 90, então finalzinho do século 20, né? A gente está olhando para uma coisa assim, onde a gente não pode mais pensar a democracia como só o direito a voto. A nossa Constituição é linda, mas ela é só um pedaço de papel. Sim, sim. Assim, na prática. Se a gente colocasse a nossa Constituição na prática, a realidade política seria completamente outra. Então, eu acho que esse não procurar trabalhar com política é exatamente por isso. A gente esvaziou o que é o fazer político, porque aí o fazer político virou só essa politicagem, essa coisa, o lado mesquinho, o lado tosco, que existe, como qualquer área existe, né? Uhum. Essa é igual corrupção, né? As pessoas acham que existe só corrupção na política. Sim. Meu caro, para que existe compliance? Para que existe accountability? Para que existe tudo isso dentro das empresas? É para combater a corrupção que existe, acontece dentro das empresas, só que por um jogo, que aí é onde eu dou o nome, né? Por causa dessa hegemonia neoliberal, você joga essa imagem de que a política tem corrupção, a empresa não.
né? Então, você esvazia a política, isso faz parte desse jogo neoliberal, tanto que, na minha tese, eu coloco exatamente isso, é a neoliberalização da política brasileira, e não uma redemocratização. Porque eu te dou o direito ao voto, mas eu não te dou os direitos sociais, eu não te dou, de fato, uma capacidade para ter liberdade política e etc, etc. Então, basicamente, só inseriram um modelo ótimo no papel, mas, assim, uma mudança prática para a população não existiu. Sim. E quando a gente a gente tira esses direitos sociais, a gente acaba gerando uma facilidade de violência. Sim. Né? Com certeza. E eu acho que o grande fator ali no processo da nossa Constituição mesmo é a questão do quanto que a gente colocou no papel coisas e deixou para regulamentar através do parlamento. Tá. Isso é muito da natureza da política brasileira, né? A gente sempre teve essa importância muito grande do parlamento, e isso vem desde do Brasil Império. A gente herdou isso muito do Brasil Império, né, das nossas estruturas políticas mesmo. E a gente deixou muito na mão desse legislativo a determinação de como, de fato, essas leis iam funcionar. Então, pior só do que a violência ou não, né, não, a gente deixou na mão, basicamente, a gente deixou na mão da raposa decidir se vai criar ovelha ou se vai criar porco, entendeu? Então, assim, a ovelha, a raposa vai comer o bicho que tiver. Então, a gente acha que tem alguma mudança, mas na prática não tem. Porque, pensa, uma das principais questões que a gente tem na nossa Constituição que deveria ser seguido é reforma agrária. A gente tem até um Instituto Nacional de Reforma Agrária. Então, assim, que é o INCRA, né? De Colonização e Reforma Agrária. Então, assim, está até institucionalizado. É igual a FUNAI. Está institucionalizado o marco dos territórios indígenas. Já tem as instituições para isso. Não é uma questão de vontade política. Não é interesse, né? Isso é muito explícito, cara. É explícito, é revoltante, é explícito. Por isso que eu falei assim, é só a violência. Não é só a violência, é o interesse político. E desvaziar a política, porque aí você mantém os mesmos grupos no poder e ninguém vai... Aí ninguém quer trabalhar com política, porque política é ruim. Porque política é só sacana. Porque político é do mal. Porque... Aí você fala assim, não, mas peraí, você conhece... É a provocação que eu mais faço. Eu mais faço essa provocação. Toda vez que alguém defende o partido A ou o partido B, eu falo assim, você já participou de uma reunião desse partido? E muito dessa polarização acontece justamente por isso. Você esvaziou. Você esvazia não só a atuação política, mas como a mente da rapaziada que também tem que ter opinião. Assim, eu peguei uma mania durante o período de curso de começar a assistir jornal, ouvir podcast. E uma coisa que eu comecei a enxergar recentemente, uma coisa até como cidadão que eu não fazia, eu acho super importante, os partidos geram conteúdo. Eles geram conteúdo e não é um conteúdo de propaganda política, é um conteúdo educacional. Acho que isso é muito útil até para você entender com que você se identifica. E depois de assistir uma cacetada de coisa, eu cheguei numa conclusão. Tipo, o Brasil foi construído de uma forma para a população não ter noção do que ela está fazendo. Tanto que, tipo, para mim, acho que o maior problema do Brasil, assim, o primeiro passo que tem que ser tomado para resolver o problema, o macro, é dar uma repaginada no sistema educacional do Brasil. Porque eu acho que a gente forma na escola pessoas que não estão prontas para sair da escola. Elas não são capacitadas de votar, elas não conseguem fazer um próprio imposto de renda. É um cara que não sabe fritar um ovo se morar sozinho, tá ligado? Posso fazer um momento... lista de citação, que tem muito a ver com isso que você está falando e referenda isso muito, assim. A primeira fala que é importante a gente trazer é do Anísio Teixeira. Tá? Ele vai ser o primeiro criador da LDB. Né? As leis de diretrizes básicas da educação básica, leis de diretrizes básicas da educação, ela é um conjunto de leis que determinam o que vai ser a educação no Brasil, independente dela ser pública ou privada, e dentro disso se discute, inclusive, se a educação deve ser pública e privada, ou só pública ou só privada, tá? Ele está fazendo isso desde os anos 40, tá? E vai ser o grande articulador dessas primeiras leis, tanto que ele vai ser um dos formadores do Darcy Ribeiro, né, de quem vai ensinar para o Darcy Ribeiro, e ele fala o seguinte...
a gente só vai ter democracia quando a gente entender que uma educação pública de qualidade é a máquina de formar democracias. Sim. Porque não adianta nada eu pensar sobre um sistema democrático se eu não dar instrução. É o que você começou a falar. Sim, sim. E assim, é mais do que... Eu concordo e discordo, mas isso daí é uma coisa mais pedagógica, didática do que o raciocínio, né? É fazer o imposto de renda. Eu acho que menos do que saber o imposto de renda é ter a criticidade de entender como fazer. Sim. Eu nunca exato. tive na escola como fazer imposto Eu de também renda. não. Mas- E agora eu preciso mas assim, pagar não, alguém pra fazer. Mas aí é que tá. Eu acho que esse é o desafio. É esse que é o ponto. Não vou discutir se é privilégio ou não, vou falar que é privilégio e ponto. Não é Tudo a bem, pauta, sem problema, né? sem problema. Mas assim, eu consegui construir um pensamento crítico que eu vou lá, eu abro, eu leio, eu vou lendo as instruções, tudo o que tem que fazer, como é que tem que preencher e faço. Sim. Porque eu posso não saber a tecnicalidade de fazer, mas eu tenho pensamento crítico para refletir sobre Com isso. certeza, é a mesma Por isso que eu questiono isso do imposto de renda, porque aí Sim. senão aí você pode entrar naquilo, mas a fórmula de Bhaskara você não vai usar. Tá. Aí você fala assim, tudo bem, a fórmula de Bhaskara talvez você não use, mas o desenvolvimento de raciocínio, a capacidade que você desenvolveu por causa disso, as noções de espaço, de proporção que essa conta te trazem um senso crítico, que é uma formação que é aí onde está a afirmação do Anísio. É isso que forma a democracia, não é a Bhaskara pela Bhaskara. É senso crítico. É o senso senso crítico, crítico, é a capacidade. E veja, ele nem está defendendo uma posição A ou B política, Uhum. tá? Sim. E aí eu complemento exatamente com um dos aprendizes do Anísio, que é muito da análise do Darcy Ribeiro, mas que o Milton Santos concorda, o próprio Gilberto Freire, de alguma forma, já tinha apontado isso, o Sérgio Bularque de Holanda, por outros caminhos também, diagnostica de formas diferentes, que, na verdade, os dois grandes problemas do Brasil é a questão de raça e a questão de terra. Você quer resolver o Brasil, Sim. você tem que discutir a questão racial e a questão de propriedade. Porque é isso, a gente teve um fluxo migratório forçado, escravizado, né? Tanto que o termo que se tem usado muito hoje em dia é esse, é escravizado. Porque a gente passa a reconhecer essa pessoa que veio como um indivíduo que está sofrendo uma violência para participar desse Estado. Só que, assim, ele tinha sua capacidade, sua criatividade, a sua cultura. Então, quando ele vem para cá, diferente dos outros imigrantes, porque o italiano chega aqui e pode fazer colônia, o alemão chega aqui e pode fazer colônia, o japonês chega aqui e pode fazer colônia. Não estou falando que eles não foram perseguidos, não. Assiste lá Sangue Sujo, que é sobre os japoneses durante a Segunda Guerra, que você vai entender. Mesmo eu sendo varguista, a gente precisa reconhecer que ele não foi muito delicado com essa galera naquele momento ali. Eu entendo a situação política, mas quero passar pano, mas não vou tomar tempo agora com isso, né? Então, todos esses imigrantes tiveram direito à terra, a se inserir na sociedade, a se inserir na política. Mesmo os árabes. Olha quantos árabes na nossa política. Haddad, Maluf. Não é? O que é esse monte de árabe? Eles foram inseridos de outra forma. Sim. Eles foram inseridos na sociedade. Sejam árabes que são árabes mesmo, árabes que, na verdade, são portugueses, arabizados, etc., lá que vieram para cá, mesmo esses outros europeus, né? Essa galera toda que vem vindo para cá, ela vai sendo inserida. Os negros nunca foram inseridos. É tanto que é a questão da cota, né? Por que cota? Tô respondendo agora. Todo mundo teve direito à terra, todo mundo teve direito a participar, até a sua própria escola. Essa galera não. Você quer começar a discutir a política brasileira? Você começa por aí. Você começa a falar, olha, Desde eu tenho a formação Exato. do Brasil, quando começou a colônia aqui, quase 90%, se não mais, por cento da população nem era considerado população. Sim. Uma frase do Darcy, que é pesada demais, mas ela é muito consciente, né? O Brasil é fruto do estupro de indígenas e negras. Porque é o que você está pensando. Quem que são esses primeiros brasileiros que estão nascendo? Que não é mais o português. Não é o caramuru. Não é o português que chegou. Não é o europeu que chegou. E também já não é o indígena. Porque ele não é indígena. Sim. Essa criança não é mais indígena. A geração passou também, né? Então, assim, é doloroso pensar isso, mas é muito sobre essa realidade de formação. Por isso, toda a questão das classes sociais. A gente está olhando a questão negra, mas quando a gente fala de raça, a gente precisa falar do indígena.
Você quer um cruzamento maior sobre raça e terra do que a questão indígena? Toda vez que alguém começa a tratar a questão indígena como uma questão identitária, eu falo assim, você não está entendendo a discussão. Né? Tem um nível de implicância, talvez, na minha análise, mas tem um embasamento quando eu critico o Ministério dos Povos Indígenas. Desculpa, ele não serve para nada. Concordo plenamente. Ele não realizou nada e não vai realizar nada. Por quê? Questão indígena, bicho, é questão de terra. Questão de terra, eu preciso dar um fuzil na mão do cara da FUNAI. Ele precisa descer com a PF lá para defender a terra indígena. O Ministério não tem essa autonomia, o Ministério não tem dinheiro para isso. Se o Ministério fosse ter alguma coisa, teria que ser, vai ajudar na articulação da saúde indígena, da demarcação de terras, vai ajudar nisso, mas com que recurso? É melhor gastar esse recurso direto na FUNAI. Eu quero mais antropólogo. Eu quero antropólogo treinado. Você quer começar a discutir? Eu quero uma FUNAI melhor, com mais indígenas antropólogos. Finalmente tivemos uma indígena como presidente da FUNAI. Que bom. A Wapichana. Mais do que merecido. Mas mesmo assim, não adianta eu fazer o ministério. Eu tenho que fazer outras coisas. São outros debates. Porque é isso, é raça e terra. No caso indígena, não se desvincula. No caso negro, ainda é mais difuso, porque você urbanizou boa parte dessa população. Você já desterrou e urbanizou. Isso porque eu não estou entrando no debate, né, dos caboclos. Caboclo é o quê? É filho do indígena com o negro, e aí, de repente, também tem o português, a cor de todo mundo no Brasil, né? Enfim. Então, assim, é a gente resolver essas questões e começar a discutir isso. Então, né, amarrando, fechando onde a gente começou o raciocínio, é educação, junto com a questão de raça e de terra. Mas a educação também vai discutir isso. É ter uma educação de qualidade independente de onde ela é fornecida. De qualquer lugar, de qualquer coisa. Né? A educação tem que ser de qualidade em ponto A. E aí é por isso que você desvaloriza a política. Sim. Por isso que você acha que política não serve. Porque aí você deixa de entender para que aquilo é feito. Você não entende para que funciona o Estado. É a simplificação tão tosca, tão infantil do imposto é roubo. Aí você fala assim, não, meu caro, imposto é a sua contribuição para viver em sociedade. Ah, mas eu não quero. Que pena, você vive em sociedade. Você não vive no meio do mato. Nem o Turro no Walden, ele tentou viver isolado um tempo. Nem ele viveu 100% isolado. Não existe. Nós somos seres sociais. Então, eu tenho que dar minha contribuição para a sociedade. Sim. Eu posso questionar o volume de impostos. Você pode questionar várias coisas dentro do... Eu sou absurdamente favorável a uma reforma tributária. Sim. Você quer começar um papo, reforma tributária. A diferença é que a reforma tributária como é que eu posso usar um termo leve para não xingar tanto esse neoliberal, assim? Desse ser vivo. dessa cabeça cintilante que defende essas ideias, assim, né? Não está entendendo o básico da sociedade, não está entendendo o funcionamento. Está simplificando algumas coisas que não está entendendo que, assim, o problema não é a quantidade captada de imposto, mas como é que esse imposto é revertido dentro da sociedade. Por isso que você precisa discutir política. Né? A coisa que mais angustia é isso. E essa falta de discussão também leva à banalização de tudo isso que a gente está vendo. Assim, a gente viu, literalmente, num debate para prefeito da cidade, que é referência econômica, não é a melhor cidade do mundo. É a quarta maior cidade do mundo. Irmão, e a gente admitiu e achou super legal um candidato a comandar essa cidade pegar simplesmente uma cadeira e bater no cara. Sendo bem honesto, assim, essas eleições, pra mim, eu não tive contato, eu tive pouco contato com pessoas de outros municípios, tipo Tabuão, Imbu, Osasco. A de São Paulo me deixou extremamente assustado. Isso... Porque assim, na minha cabeça, a gente, sei lá, eu fui votar com a minha mãe, eu tinha 4 anos de idade, 5 anos de idade, minha mãe me levava na urna e tal. Já sempre existiu uma identificação com esquerda e direita, isso não vem ao caso, sempre teve isso na população. Depois das eleições de 2018, a polarização realmente foi instaurada na política brasileira. Porque Só que dessa vez não é só polarização. Entrou um terceiro indivíduo que, tipo, uma parada diferente, que virou uma chacota, virou uma agressão física. Pão e circo. Mas é que, assim, eu vejo que se a gente for fazer um recorte, eu acho que eu só divergiria na data em si.
Eu acho que esse processo começa em 2013. Claro. Por causa das manifestações, tudo Sim. mais. Eu acho que é ali que tá o ovo da serpente. Fui chocado nessa época, sim. E aí, para bom leitor, meia palavra basta. Então, vocês já entenderam o que eu tô apontando. Da onde que nasce esse marçal? Sim. A serpente nasce de algum lugar, cara. Sim, a referência, né? É porque o que acontece, né? A gente tem o primeiro... Vou pegar ali da redemocratização, eu prometo que eu vou ser rápido na cronologia, mas para a gente entender esses processos, né? O primeiro presidente democraticamente eleito, de fato, por eleição direta, foi o Collor. Né? O primeiro da redemocratização foi o Sarney, um voto indireto, que na verdade era o Tancredo. Brasil é Brasil, né, gente? Eu adoro o Tom Jobim quando ele fala, o Brasil não é para principiantes, porque olha essas genialidades, né? Primeiro presidente civil, depois de 21 anos de ditadura, e aí era para ser um cara e o cara morre antes. Que coisa, né? Né? Aí o primeiro eleito vai ser o Collor. Sim. Aí vai ser o Collor, que é o quê? Neoliberal. Ele se apresenta como neoliberal, gente. A gente esquece esse dado. Tá? Ele era do PSL, que é o atual PL. Enfim, fica aí, né? Caraca. Fica aí no ar, assim, pra gente fazer essas ligações, né? Disso eu tava ciente já. E ele se apresenta como neoliberal. O discurso dele é esse. E usando, né, das mídias que tinham naquele momento, que eram as revistas, a televisão. A gente está falando dos anos 80 para 90, né, na quininha ali desse processo. E tanto que é aquela coisa dele ser bonitão. E aí até um pouco da sacada foi isso. Era o bonitão contra o operário sujo. Né? É daí que vem, né, desse momento histórico que vem o apelido que o Brizola, meu grande querido Brizola, fala, né, de sapo barbudo, vem desse momento histórico, porque o Lula ainda era o sindicalistão, da voz rouca, barbudão, fumava pra caramba. Né? Depois ele vai virar esse Lula que a gente conhece hoje. E aí, justamente, foi todo o processo para que o Collor fosse eleito, impeachment. Todo impeachment, gente, é um processo de ruptura profundo do sistema político, porque você está indicando uma ruptura muito grande. Uma deslegitimação de uma eleição. De uma eleição, cara. De um Isso estado. Não é São Paulo, não gostei de você. Não, cara. Você tá deslegitimando uma eleição. Não é à toa que eu chutei 2013 de volta, entendeu? Porque é a mesma... É, de novo, uma outra crise. Porque a gente supera essa crise, governo FHC 1, governo FHC 2. Passa governo Lula 1, governo Lula 2. Tem Dilma 1. E aí, aonde que dá a quebra? No Dilma 2. Exatamente porque você tem uma série de questões econômicas, conjunturais, uma série de questões sobre capacidade de articulação e manutenção mesmo do poder, das estruturas do poder. Um PT muito enfraquecido. Como ela lidou com a crise do capitalismo na época também. Crise, porque a gente segurou a crise de 2008. Só que ela veio chegando depois e ela tá pegando na gente até hoje. Sim. Então, assim, é todo esse processo, mas a ruptura começa em 13, porque aí você começa a ver que, assim, aquele discurso nas ruas, eu fui, né, eu participei dessas manifestações, e eu lembro da gente falando assim, não, pô, né, vamos ocupar a rua, vamos ocupar a rua, vamos ocupar a rua, e daqui a pouco era sem partido. A palavra partido, ela vem justamente de representar uma parte e mobilizar uma parte da sociedade. É o comentário que você fez mais cedo das fundações, né? Os partidos produzem conhecimento. Aliás, fica a nota de rodapé, mais uma oportunidade de trabalho para a galera de RI. Mas produz-se esse material exatamente para você dar senso crítico para a sociedade. É por isso que os partidos fazem jornal, os partidos lançam livro. Eu mesmo tenho material publicado pelo partido sobre história do Jango, história do Darcy, estou escrevendo um agora sobre o Anísio Teixeira. Então, assim, faz parte do partido produzir esse conteúdo. Então, na verdade, não é sem partido. O partido perdeu sentido ali naquele momento. Porque quem que deveria estar organizando essas manifestações? Os partidos, os sindicatos e os movimentos sociais. Sim. É para isso que essas coisas existem. Gente, a gente esquece de um dado histórico, mas quando os partidos começaram, eles tinham até milícia. Porque eles tinham que fazer a própria segurança. Graças a Deus, isso foi o que gerou uma das cenas mais lindas da história política brasileira, que é a Revoada dos Galinhas Verdes.
que é quando os anarquistas se juntaram com os comunistas e desceram lá na Praça da Sé para dar uma coça muito bem dada nos integralistas. Porradaria de gangue mesmo, porradaria de gangue mesmo, assim. E desceram o pau mesmo na galera, sentaram os cacetes nos caras, quebraram os caras, teve morto e escambau nessa. Meu Deus. Assim, mas é um fato para mostrar que o Brasil tinha uma organização antifascista muito forte. É por isso que eu fico tão preocupado com o nosso contexto atual, assim. A gente extrema direita. Porque a esvaziação, porque você esvaziou a política, nada mais vale, tudo é uma porcaria. A gente banaliza esse tipo de violência que acontece, não só física, mas também até violência social. E acaba abrindo espaço para essa vertente de pensamento que, querendo ou não, sempre vai tá esperando para ir de novo. Porque quando a gente tem uma sociedade que está insatisfeita, que alguma coisa que não funciona no sistema, oportunidade. Exato. E por que a gente está tendo essa sanção tão grande? Primeiro, eu vejo, eu até estava conversando com outros professoras, né, exatamente dessa questão muito temporal, assim. A gente está vivendo uma crise política desde 2013, agravada em 2018, e já quero falar sobre a despolarização que a gente está vivendo. São Paulo está sendo um ponto fora da curva. Olhem o resto do país. Então, foi isso que eu falei. Porque, tipo, das outras eleições, eram só 2 candidatos. Só de ter uma terceira opção em São Paulo, para mim, foi uma quebra de ruptura. Sim. E assim, e o crescimento de um partido muito em específico, que é o PSD. Mas vou chegar nisso daqui a pouco, né? Mas, assim, a gente esvaziou a política, né? Cria esse espaço para esse discurso, porque a crise de consciência política que a gente está vivendo é muito semelhante à crise de consciência política que a gente viveu ali nos anos 20. Porque a gente viu crise econômica, a promessa econômica de estabilidade que vinha, faleceu. Em 91 caiu o Muro de Berlim, Estados Unidos ganhou. Festa. Né? Todo mundo falou, Estados Unidos ganhou. Aí veio 2001, deu uma chapuletada política neles. Um questionamento sobre essa hegemonia política. E veio 2008, a chapuletada econômica. Falou, a economia que vocês estão propondo também não funciona. Tem diversas não só não funciona, como todo Entendeu? mundo... Que é a mesma coisa que, vamos olhar lá, 29, Primeira Guerra Mundial e crise de 29. Então, por isso que eu faço esse paralelo. É o mesmo caldo histórico, entendeu? De uma crise econômica, uma crise do modelo político. Você está procurando outras propostas políticas. Você tem um surgimento de ferramentas de comunicação muito novas. A pandemia poderia ser Foi um catalisador. Ela acelerou o bagulho. Sim. Ela acelerou o bagulho, gente. Isso é uma coisa que a gente ainda está aprendendo a lidar. O que foi o processo da pandemia? Uma coisa que talvez a gente ainda ia demorar uns 10 anos para viver, a gente viveu em 2. A gente tá vivendo, tipo, um estresse pós-traumático social, assim. Tá. Não, isso já está comprovado. Tem pesquisa que fala bastante disso. E talvez isso seja mais um elemento da histeria que a gente vê com essas propostas políticas, né? Sim. A falta, o desespero, né, dos apoiadores do Marçal no domingo pós-eleitoral. Os caras chorando na Paulista. Entendeu? Isso, mas é porque é uma questão catártica e uma questão histérica. Jesus. A pessoa ela é tão apaixonada por esse processo que ela não consegue nem entender. Ela não está mais racionalizando as coisas. Que é a jogada do como é que eu coopto esse voto que se perdeu. Já que a política não vale nada, esvaziei a política, como é que eu faço essa pessoa votar? Fazendo hahaha, né? Piadinha. Entendeu? Eu vou pra essa cena, pra essa coisa midiática. Exato. Essa coisa midiática. Tipo assim, pelo menos até eu acho que tem que existir vertentes políticas. Eu acho que tem que existir esquerda e direita, é uma questão de proposta, até porque isso incentiva a população a votar. Mas que tenha fundamento, né, cara? Mas não é nem essa questão. Esse radicalismo que tá acontecendo, ele tá prejudicando muitos partidos de direita que querem trabalhar Mas na eleição. aí é que eu ponho em xeque pela análise da eleição. Os partidos de direita que mais cresceram, que mais se beneficiaram com essa eleição, não foram os partidos mais radicais. Sim. O PL, que era o maior partido, não é mais o maior partido. A gente agora tá olhando de novo não, né? Primeiro PSD, Kassabão aí. Pô, é só olhar. Kassab está nas 2 prefeituras das 2 maiores cidades do país, porque o Eduardo Paes é do PSD e o Kassab é secretário do Nunes. Que outro partido tem as 2 capitais na mão?
Entendeu? Tá. E assim, não é que o Kassab não manda na política aqui em São Paulo. Manda pra caramba na política aqui de São Paulo. Então, assim, o fato da gente ter um PSD, que é um partido... Eu não quero resumir só a fisiológico. Ele tem uma proposta. Só que ele não é um partido ideológico enquanto um sentido ideológico como a gente olha partidos de esquerda, né, que tem uma cartilha ideológica. Não, ele tem um projeto político. O PSD tem um projeto político, que é ser o maior partido do país. Esse é o projeto político deles. Então não é eu negocio qualquer coisa a qualquer custo, mas eu negocio entendendo que eu sou o meio do caminho. Tá. Tanto que você tem PSD e MDB como os dois partidos que saem mais fortalecidos. O Centrão. Não Centrão, né? É porque, assim, eles não são Centrão, porque eles não são puro fisiológicos, num sentido de ser sei lá, o próprio PL, né? Que aí é uma fisiologia por fisiologia. Não chega a ser isso, porque ele tem um projeto político. Eles têm um projeto político. Acho que a diferença está aí. Tá. Eles podem não ter um projeto ideológico enquanto um planinho de governo, mas eles têm um projeto político aí. E aí é que é o ponto que eu até saúdo como salutar desse processo. A gente está saindo com um cenário bem menos crítico com certeza. do que as eleições anteriores. Não, Sim. do que as eleições anteriores no jogo político nacional. Não só São Paulo, o jogo político nacional inteiro. São Paulo está sendo um laboratório de algo muito arriscado, que é essa próxima fase da ultradireita. Tanto que eu tenho defendido que a gente não deve mais chamar eles de bolsonaristas. Eles são a ultradireita. Concordo plenamente. Existe um movimento dentro da ultradireita, que são os bolsonaristas, que ainda seguem o Bolsonaro, mas a ultradireita se comprovou nessa eleição, e aí sim é o ponto a se temer, como independente de uma coordenação só do cacique. Não é o Bolsonaro falar, vota, que a coisa acontece. Eu vejo eles pegando muito falsos valores morais, Ah. colocando essa... como a gente pode falar mesmo? Esses falsos valores morais de, por exemplo, Deus, Pátria e Família, sim. o que é certo e o que é errado, se você votar aqui está certo, se você votar aqui está errado. Mas é exatamente porque você joga pra moralidade muita coisa que, na verdade, é responsabilidade do Estado, né? É por isso que é neoliberal e moralista, entendeu? Por isso que ele é conservador, mas é neoliberal. Por isso que eu chamo de ultradireita. Ele não é só economicamente neoliberal. Ele é moralista, ele é conservador. É que quando a gente pega os autores que discutem o tema do neoliberalismo, ele não descola do conservadorismo. É só a gente ver as duas principais figuras, né? Reagan e Thatcher. Eles são as duas principais figuras neoliberais. Você vai falar que eles não são conservadores? O cara que criou Não, o cara que criou aí... O governo que implementou... Sim. Pô, também não vou... Aqui é um podcast sério, não... Tem que falar corretamente. Quem desenvolveu a guerra às drogas foi a gestão do Reagan. Você quer uma coisa mais moralista, hipócrita do que guerra às drogas? Sendo que os Estados Unidos é um dos maiores consumidores. Exato, entendeu? Então, assim... É meio que assim, sempre foi essa conexão. Só que essa ultradireita, ela tá apelando para lógicas que a gente não tá sabendo entender e usando mídias que a gente não tá sabendo entender. Mas o que se mostrou nessa eleição é o quanto que o fato de um cara como o Marçal saber muito, muito bem trabalhar no virtual não quer dizer que ele consegue trazer para analógico. Sim. Essa eleição, ela se provou muito interessante nesse sentido. A eleição passada, a passada e a anterior, né, 20 e 22, foram duas eleições muito marcadas pelas redes. Principalmente 20 por causa da pandemia, né? Então, foi uma eleição muito de rede social. Agora a gente está tendo, de novo, a primeira eleição municipal, só que sem tanto esse peso das redes, porque o analógico existe, o mundo real existe. Então, o que acontece? A gente está reaprendendo como lidar com isso. O Marçal apostou num modelo de eleição como se fosse 2020, onde ele podia controlar a narrativa dos cortes. Sim. Na hora que ele vem para analógico e o corte não é só dele, eu comprovo muito dessa genialidade de saber usar a ferramenta dele na cena da cadeirada. Se você olhar, ele consegue preencher, dar espaço entre a acusação que ele faz de fato, que é o que provoca o Datena, que é chamar o Datena de estuprador. Que aí, claro, cara, eu acho que assim, não existe
Num debate. Ser humano. Não, e não existe ser humano que vai ser acusado de uma coisa dessa não vai se defender, e não vai se abalar, É. não vai se abalar, não vai se alterar. Pô, não é uma acusação de... Ah, você roubou dinheiro da Band. Não, é pesado, né? Não, irmão. É uma coisa que altera a pessoa. Vai alterar a pessoa. Sim. Né? Você tá mexendo com família. É a brincadeira da quinta série. A mãe não. Não mete a mãe no meio. Entendeu? É um pouco isso. E, claro, é um jogo até fora do jogo político. Porque você tá fazendo uma acusação perigosa, infundada, e etc, etc, etc. Mas se você olhar, nenhum corte que mostrou a cadeirada em si mostra que o fato foi esse. Porque ele deixou e continuou esquentando o tema. Para todos os cortes que aparecem, o momento da cadeirada só parece que o Marçal provocou ele de você não é homem, você não falou que ia me pegar? E aí o cara vai. Então, qual que é a narrativa que fica? Não, a narrativa não está completa. Realmente. A narrativa que fica é o Datena é descontrolado, não consegue ouvir uma provocação. O que vai ser esse prefeito? Tipo, um prefeito tem que saber ouvir uma provocação, absorver e debater e voltar. Faz parte do jogo político isso. Só que não apelando nesse nível. Critica meu governo, critica meu plano de governo, minhas ideias, minhas proposições, minha atuação, mas... Porque mexe nessa moralidade. Sim. É uma moralidade muito pesada, delicado, muito delicada. Não é simples, né? Olha, assim... Eu não consigo enxergar que esse movimento ele não pode ser natural na minha cabeça. O movimento da gente conseguir... Porque assim, se eu sou um diretor de uma emissora, eu acho que eu nem chamaria o Marçal para participar de um debate, com todo respeito. E não é só pela falta de respeito. Eu acho que o debate perde muito sentido. Perde total sentido. Faz quanto tempo que a gente não tem um debate com sentido, cara? 27% da população votando no cara. Mas é aí que tá, porque é muita gente que só consumiu o que foi cortado. Sim. Eu tento ponderar muito, eu nem citei diretamente o nome do partido, mas quem tiver 2 neurônios já sacou qual partido que é, exatamente porque eu tô tentando pensar assim, o quanto que cada um escolheu uma estratégia e construiu em cima dessa estratégia. Eu posso concordar ou não com o Marçal, mas assim, ele fez uma estratégia, ele quis abocanhar o insatisfeito com tudo. Por isso que ele quase bate 30%, porque é uma insatisfação muito concreta. Ele quis ser o 2.0. Ele quis ser o cara que fala assim, eu sou uma outra coisa. Então, ele move 30%, cara. Tanto que são os dados, que é o que eu brinquei, né, no começo, que eu até separei aqui, da pesquisa da Quest, que saiu hoje. Quest? Datafolha, perdão, né? Do Datafolha que saiu hoje, que fala... Vou ler até o trechinho, né? Pra gente ver uma questão. No grupo de eleitores que votou em Pablo Marçal no primeiro turno, 84% agora declaram voto em Nunes, ou seja, 84% dos votos do Marçal, 84% dos 28%. Sim, momento Dilma. 84% de 28%, né? Sim. Putz, eu odeio essas coisas. O Ciro que fica fazendo essas coisas, eu odeio essas coisas que ele faz. 84% declara voto em Nunes, contra 4% que escolhem Boulos. Talvez sejam pessoas que nem têm uma... Sei lá, eles só estavam querendo... Ele tá irritado, percebe como tem um dado indicativo? Tá. Mas é pouquinho. Sim, é pouquinho, porque é 4% dos 28%. Mas é engraçado que eles nem sabem que, por exemplo... Não, o Nunes já tá aqui. Em teoria... Mas é a insatisfação. É insatisfação e muito a sensação do fui traído. Eu confiei nisso e fui traído. E aí, tanto que olha o outro lado, né? No eleitorado de Tabata Amaral, 35% indicam preferir o atual prefeito. A gente tem que lembrar que parte dos votos da Tabata é quem não queria votar no Boulos, mas nem pintado de ouro. 35%. Enquanto 50% migra direto para o candidato do PSOL. Ainda tem uma parcela que não decidiu. Né? Por isso que eu falo assim, matematicamente, o cenário está posto. É o melhor cenário para o Nunes, o que aconteceu. Porque não... Eu fiz essa conta sem ter lido a reportagem da Datafolha essa semana em aula, né? Vamos falar em 30-30-30, só para arredondar os 3 e 10 da Tabata. Que aí eu já estou puxando 1% da Atena, da Marília, etc. Sim. Então, vamos falar 30-30, 30-10, certo? 60% dos votos do segundo turno já estão decididos. Sim.
Tô fazendo padaria só pra gente fazer o raciocínio, Sim, né, sim. gente? Por favor, né? Assim, na casa de 30% já está decidido. Ou seja, 60% da eleição já está definida. A não ser que tenha alguém que votou no Nunes e vai votar no Boulos, ou vice-versa. Sim. O que deve existir, mas né, não é o Não é O padrão. não é o padrão, não é algo lógico, né? Sim. Então, estamos falando desse cenário. Em cima desse cenário, eu tenho que olhar que mais 30% ficou na mão do Marçal. Desses 30%, é a fala aqui. Se eu for muito generoso, eu vou falar que 5% vai ir pro Boulos. E os Eu acho que nem 10% isso, da né? Tabata vão pro Boulos. Eu Sim. até mesmo dentro dos dados aqui estou conflitando, mas só para a gente construir o raciocínio. Uhum. Sim. Ou seja, a conta toda me mostra que eu tenho 25 indo pro Nunes e 15 indo pro Boulos, que dá os 40 faltantes. Para conseguir reverter esse quadro, Vai ser muito É, difícil. não tem... é assim, você precisa de uma estratégia de atuação política, de atuação de campanha, de mobilização muito forte. Muito forte, porque eu tenho que conquistar toda a conta que eu fiz. Eu levei 5% do Marçal pro Boulos, que não é a tendência normal. Eu estou considerando os 10% da Tabata mais da Atena. Assim, estou considerando um cenário para saber para onde que dá para disputar voto. Né? Qual que seria o discurso para disputar voto e que os dois candidatos vão precisar colocar? Eu sou o candidato que vai trazer a mudança sem a ruptura. Esse é o Talvez paradoxo. a Cara, população de São Paulo se apegou a isso para mandar, até para mandar os dois pro segundo turno. Tipo, Porque são dois caras que Sim. representam isso, uma mudança sem ruptura. Porque o Nunes, ele é uma mudança, porque ele vai ser de fato eleito. Você está É a mudando o primeira partido. vez, É a primeira vez que. Primeira vez não, né? Na história recente, é a primeira vez que o MDB está assumindo uma prefeitura em Sim. São Paulo. É o primeiro mandato inteiro dele, onde ele está propondo o projeto político dele, não é o projeto do Bruno entrando. Ele está usando esse discurso na própria campanha, se apresentando como herdeiro do Bruno Covas. Ele é o cara que está apadrinhado pelo Tarcísio, e o Tarcísio está apoiando muito ele, de fato. Enquanto eu tenho no lado do Boulos o apoio todo do governo federal, do Lula. Né? Então, assim, os dois mostram conexão com estabilidade política, por caminhos segurança, diferentes. São candidatos seguros. Não é um candidato que eu não sei o que vai fazer. Não, um tem apoio federal, outro tem apoio estadual. E são candidatos que já têm algum tipo de histórico político. Então, assim, é disputar... O que vai precisar disputar? É disputar muito de falar, olha, eu sou a mudança, mas eu não vou ser a ruptura. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem uma situação muito curiosa, né? A ruptura que o Marçal propôs. Como é que eu vou trazer essa mudança sem ruptura, sendo que o Marçal mostrou ruptura e ganhou 30%? Então, é muito do papo da violência na política. Né? A política é uma tentativa de civilizar a violência, por isso que as pessoas não gostam. A política é violenta. Uhum. Ela não tem outro modo de ser. Ela é violenta. Da estrutura do fazer político. Só que ela é uma tentativa de civilizar a política. Por isso que incomoda. Você ouvir alguém falando eu discordo e ponto, é difícil. É difícil. Mas é necessário para a Exatamente. política. Só que, assim, a política é violenta. A política é de embate. A gente está tentando civilizar isso. Quando a gente vê o Marçal usando da violência, inclusive argumentativa, o tamanho de acusação, de novo, né, a acusação que ele faz do Boulos na reta final, de acusar ele de viciado. Cara, independente da verdade ou não, e que a gente já sabe que não é verdade, mas assim, é esse moralismo, é esse falso moralismo, essa falsa ideia de que a pessoa tem que ser pura. Vocês sabem de onde vem a palavra candidato, né? Vem de cândido, vem de puro, de algo puro. Então, assim, a tal pessoa é candidata porque ela é pura para estar naquele lugar. Então, assim, claro que você vai atacar moralmente, você vai questionar e vai provocar.
Mas, cara, Tem provoca... um limite, né? Provoca dentro da realidade. Com fundamento. Fala, olha, desculpa, você é um cara que apoia um partido que tem posições que eu não concordo. Sim. Não, e tipo, sinceramente, nem nas últimas eleições presidenciais eu vi ataques dessa forma, assim. E, Não, e a polarização era muito maior. Muito maior. Sim. Mas aí é que tá. Eu tenho minhas dúvidas se um pouco o projeto Marçal não é esse projeto caótico da política para continuar esvaziando a política. Sim. Entendeu? Sim. Parece ser o óbvio. Sim, Entendeu? sim. Pô. Mas assim, ele é um projeto pensado mesmo, entendeu? Financiado mesmo. Assim. Não, com certeza. Tipo, eu não... podcast é nosso, velho. Acho que é uma manobra pra emburrecer a população cada vez mais, tipo, porque você cria um sistema... Assim, eu sei que política no Brasil, ela é feita... Enquanto existe um embate entre esquerda e direita, no final da noite a esquerda e a direita vão jantar junto para resolver suas pendências. Isso é política e ponto. Só que, tipo, seja no Brasil, seja em qualquer lugar. É importante pensar isso, que alguém vai virar e falar, mas nos Estados Unidos não é, na Europa não é. Não, todo lugar, velho. Qualquer lugar do mundo é igual. Essa parte é igual. Só que, sei lá, acho que existe... chegou num ponto que vamos fazer dessa forma, esse joguinho assim, porque a população tá comprando essas ideias e cada um escolhe um lado, mas não vamos realmente apresentar nada. É esse o ponto. Mas aí todo mundo burro, ganha voto, é muito do conquistar corações e mentes. A política, a gente precisa reencantar a política. Eu acho que muito da minha preocupação, tanto como professor, como enquanto sindicalista e mesmo como dirigente partidário, é exatamente esse reencantar da política. A gente tem que voltar a falar de política na mesa do bar mesmo, e todo mundo tem que se sentir à vontade de falar de política. As pessoas, durante muito tempo, confundiram o direito de falar com uma ideia de estar certo. Sim. Por mim, o Twitter não tinha que ter voltado. Vou deixar aqui entre nós. Ai, não, pô. Cara, Veja notícia as pessoas acham que pelo fato de poder falar, elas estão falando certo. Tocqueville já tinha falado disso, lá no século XIX, na metade do XIX, cara. Tem uma frase muito simples. Todo mundo tem o direito de ser idiota. Mas Isso aí é um é que fato. tá, só que o problema não é você ser idiota, o problema é você ser Não. idiota e achar que tá certo e começar a ter outros idiotas que acham que você tá mas certo, Isso entendeu? acontece, são movimentos, velho. Mas aí é que é o grande ponto. A gente precisa voltar a ter um senso crítico. Isso é um fato. E assim, senso crítico se constrói em coletivo, se constrói em sociedade, se constrói naturalizando discutir política. Vocês já foram, meus alunos já ouviram eu falando em período eleitoral, vá discutir política com a sua família, com seus amigos, e é para discutir mesmo. É falar, você sabe para que é o cargo que você está votando? Você entende por que você está votando? Eu não gosto de política. Anedotas de campanha, essa vai ser boa e vocês vão gostar. Eu fui panfletar no último final de semana, lá na cidade que eu voto em Sorocaba, é uma vergonha, assim, o resultado eleitoral de lá, 73% no Manga, é de doer. Fui lá panfletar para a candidata que eu estava apoiando na cidade, distribuindo material, até uma hora que eu abordei um cara, eu falei, você já tem candidata a vereadora? Aí ele falou, não, eu não voto. Odeio política. E ele tava com a filhinha dele do lado. E aí ele encostou pra fumar um cigarro. Erro dele. Que aí eu parei do lado e comecei. Macetamente. Com certeza. Aí eu virei e falei assim pra ele, mas por que você não vota? Eu não gosto de política. Por que você não gosta de política? É tudo igual. Eu falo, mas se você acha que é igual, então conhece sobre a política e questiona e participa. Mas eu tô nem aí. Eu falei, mas esse é o seu papel cidadão. Depois, como é que você vai reclamar? Como é que você vai lutar pelas coisas que te interessam? Você não quer uma escola boa, uma cidade boa? Então, você tem que, no mínimo, olhar pra política, né? Não vou olhar. Aí eu olhei a filhinha dele, ela tava olhando assim pra mim, fazendo assim. Eu falei, você não concorda que seu pai tem que ser mais cidadão? Ela olhou pro pai dela e falou, sim, pai. Porque é isso, a gente precisa reencantar sobre o que é a política, a importância da política, a importância dos partidos. Cara, não me interessa que partido a pessoa vai entrar, ela precisa entrar em algum partido. Eu acho insano a baixa filiação partidária num curso como Relações Internacionais. Cara, todo mundo tinha que estar filiado, mas está no novo. Não interessa. Não tem problema. Né? Até vocês sabem, eu até citei com razão, porque a gente tem alunos que estão no novo. Tem aluno que está no PSTU, tem aluno que está no PCdoB, mas isso tinha que ser naturalizado. Mas está no PSDB. Vocês sabiam que a gente teve um aluno em RI que foi, inclusive, eu não sei se ele chegou à presidência, mas foi da executiva da juventude do PSDB. Entendeu? Então, você fala assim, ele trabalha com uma vereadora aqui de São Paulo e tudo. Então, assim, peraí. Tem espaço.
Sim. Ah, eu tenho que concordar politicamente? Voltamos na tônica de sempre. Tem que ter espaço para todo mundo. Tem que ter espaço para o ideário de todo mundo. O problema, que aí é por isso que fascista a gente só resolve na sola da bota, é que assim, eu não posso ser tolerante com quem é intolerante. O fascista é intolerante. Ele não consegue considerar a minha existência. Ele precisa me anular. Então, com essa galera, meu caro, é no cacetete, com essa galera na porrada. Não tem outro papo. Não tem outro papo. Você não gosta, é o que eu sempre falo assim, você não gosta de bota? Você não acha da hora a bota do milico? Então vai lamber sola da minha bota, meu caro. Sabe? É aquela coisa bem uma outra história americana. Vai morder quina, meu caro. Eu não vim do movimento punk por brincadeira, cara. É muito isso. Uhum. A gente não pode ter tolerância com uma galera que fala isso, que defende essas coisas. Com racista a gente não tem que ser tolerante. Com machista a gente não tem que ser tolerante. Concordo. São questões de civilidade. E se a gente não for isso, ele vai passar a ser a tônica. É o paradoxo de Popper sobre a questão da intolerância. Que é assim, se você deixa o intolerante existir, ele vai passar a ser a regra e não a tolerância. Então, você não pode deixar o intolerante existir. A tolerância é o que vem em primeiro. É a possibilidade de existir todos os partidos, é a possibilidade de um debate civilizado, de questionamento de proposta. Adoraria ter visto um debate real entre as propostas do Nunes, da Tabata e do Boulos. Sim. Eu adoraria ter visto isso. Mesmo tendo participado de um dos programas, adoraria ter visto para ver como é que ela vai defender o mesmo ponto que a gente colocou e a gente sabe que ela colocou. Que ele colocou, como é que ele vai defender? Concreto, todos os programas falaram de educação integral. O que o Nunes falou de educação integral? O que a Tabata falou de educação integral? O Boulos... Eu sei o que o Boulos falou de educação integral, mas... Porque eu estava lá, porque eu ajudei a escrever, mas... Né? Como que eu vou comparar os programas, né? Como é que eu vou comparar as situações? Sei lá, a gente tá eu acho que não é um período de instabilidade a gente não chegou no auge ainda. Só que eu tenho um receio até, assim, você tava falando sobre isso do intolerante virar a regra. Sabe o senhor Felipe Firmino? Cuidado aí, cara. O senhor Felipe Firmino, ele falou uma frase muito interessante essa semana. Interessante não, falou uma coisa engraçada. Ele falou, os burros vão dominar o mundo. Não pela sua capacidade, mas pelo seu número. Tipo, é muita gente burra se juntando para fazer coisa. Mas aí eu sou darciniano. Eu acho que a grande diferença de eu me conformar ou de eu questionar é que a gente tem que se resignar. Eu não quero que tenha burro. Eu não quero, quero que tenha gente jogando tigrinho, não porque eu proibi, mas porque as pessoas tenham o mínimo bom senso de perceber, cara, isso daqui vai roubar o meu dinheiro. Sim. Eu gosto de jogar coisas, né? Então jogo muito xadrez, jogo pôquer, jogo qualquer coisa, jogo de tabuleiro e tal. Adoro jogar pôquer. Odeio apostar. Eu não aposto no pôquer, eu jogo pôquer, fichinha, brincadeira. Porque eu sei que aquilo lá vai dar errado. Entendeu? Porque aquilo é feito para você perder dinheiro. Sim, então, assim, a gente precisa que as pessoas tenham senso crítico, educação, voltamos no Anísio, né? Para entender que, tigrinho não é renda. Tigrinho não me garante nada. É uma máquina feita para ganhar do meu dinheiro. E vai me dar a sensação, mas a Bet é diferente. Não, irmão. Segue a mesma lógica. É pegar teu dinheiro. São profissões antiquíssimas de pegar dinheiro de trouxa, cara. Só é um formato novo. Eu sonho com um dia que a gente vai conseguir ter tanta educação que aí não vai mais ter os burros. Eu sou freiriano, eu sou darciniano, eu não consigo achar que todo mundo é burro, cara. E com isso, a gente incentivando o bom senso e o senso crítico. Vamos tirar eu agradeço, do colégio e bom senso. Agradeço a presença do Iberê nesse episódio. Isso, foi maravilhoso. Obrigado a vocês que estão assistindo. Acho que eu vou falar isso aqui. Obrigado a vocês que estão assistindo. Se inscrevam no canal e fiquem ligados no próximo episódio, que vai ser sobre relação à América Latina e Estados Unidos, com o professor João. E é isso, gente. Boa noite, boa tarde e bom dia. Até mais.